Olá, sejam todos muito bem-vindos para o nosso Pod Santo número 8. E no vídeo de hoje eu vou entrevistar uma filha que ela está comigo há algum tempo e ela vai contar um pouquinho do caso dela, do que veio acontecendo nesses meses todo e como está a situação no dia de hoje. Então eu queria te apresentar, filha, seja muito bem-vinda. Oi, pai. Tudo Boa bem? tarde, todo mundo. Tudo bem? Prazer falar com você, filha. Queria que a gente começasse essa conversa contando um pouco de como você veio até mim, como é a situação, né? Para contextualizar um pouco Uhum. para quem está assistindo a gente. Tá. No começo, quando eu conheci o pai Rodrigo, eu estava em busca de fazer trabalhos espirituais, porque eu estava separada do meu ser amado e ele estava com outra pessoa, né? Ainda era pior porque ele ainda tinha outra. Uhum. E eu tinha caído em um golpe e eu estava vendo os vídeos do pai Rodrigo no YouTube. E ainda vi um que chamava Afastamento de Rival, que era um que eu me interessei porque o meu amado ele estava com outra pessoa. E comecei a ver todos os vídeos que estavam ali do pai Rodrigo eu via. E sentia muita verdade no pai Rodrigo, na fala do pai Rodrigo, nos vídeos dele, que ele sempre falava certinho, né, como as coisas eram. E eu tinha caído num golpe, mas ainda estava meio incerta se ia dar certo ou se não ia, o trabalho com a outra moça que eu tinha feito. Até que um dia eu falei, não, esse trabalho não vai dar certo, eu vou entrar em contato com o pai Rodrigo, porque o pai Rodrigo ele parece ser de confiança e nele vai dar certo. Aí eu entrei em contato, né, com o senhor, Uhum. acho que foi no fim de dezembro, faz um tempo já, bastante tempo. Uhum. E aí eu conversei com o senhor, a gente marcou uma consulta, e aí o senhor viu que nas cartas que ele estava, né, com uma outra pessoa, que tinha uma sombra, né, que enquanto ela estivesse no caminho dele, ele não seria totalmente meu, né, o coração dele não seria totalmente meu. Até lembro, né, do senhor falando essas palavras para mim. E aí o senhor falou que era melhor a gente fazer uma amarração, né, para trazer ele mais para perto de mim. E mesmo assim, né, mesmo tendo caído naquele golpe, eu senti muita verdade, falei, não vou fazer, porque esse vai dar certo, esse é certeiro. E aí a gente iniciou com um trabalho de amarração, né, pai? A gente Sim. fez o trabalho de amarração e acho que logo no começo eu até acabei quebrando um preceito, eu acabei comendo carne de porco, a gente teve que fazer um reforço. E eu fui seguindo firme, né? Sempre vendo os vídeos, né, do Pé Rodrigo, porque o senhor sempre falava certinho, né, como eram as etapas dos trabalhos. Então, sempre acompanhava o senhor nas redes sociais e fui firme e forte, né, no trabalho. Foi passando os dias, aí, isso no fim do ano, era final de ano, era festa, eu sempre via o meu ser amado, né, a gente era muito próximo, mas não conversávamos, a gente era bem distante. A gente se via, mas não conversava, não interagia. E o primeiro sinal que eu tive ainda da amarração foi que a gente voltou a conversar. Mas era aquela conversa distante, né? Porque ele tava com outra pessoa, né? E ele não podia interagir tanto comigo. Eu sei que ele gostava bastante dela, mas eu sei que ele gostava bastante de mim também. Ele ficava meio balanceado. Aí passou as festas de fim de ano, Natal e Ano Novo, eu descobri que ele tinha conhecido a família dela, né? Uhum. Conheceu o pai, a mãe, a avó, todo mundo. E aí eu entrei em contato com o pai Rodrigo novamente para falar, pai, aconteceu isso, isso e aquilo. Eu sei que o relacionamento deles está ficando muito firme, né? Tá ganhando força. E nisso o pai Rodrigo falou, filha, vou consultar as entidades, né? O pai Rodrigo sempre prestativo, sempre acalmando. E é difícil a gente ficar vendo a pessoa que a gente ama com outra pessoa. É muito difícil. Sim. Aí o pai Rodrigo foi lá e consultou as entidades aceitaram, né, trabalhar a meu favor. E a gente fez mais um trabalho, que foi o trabalho de afastamento de rival, que foi um trabalho que eu tava querendo fazer, né, desde o início, porque eu sabia que ele já tinha outra pessoa. Então aí começou os dois trabalhos a andarem juntos, né, o amarração e o afastamento de Isso. rival. Isso que é interessante de falar também, né? Igual tem alguns casos que a gente já começa logo fazendo o afastamento da rival junto com a amarração. Uhum, No teu caso, sim. propriamente,
a gente começou com a amarração, esperou um tempo para ver como ia ser, né? Sim. Quando viu que estava evoluindo o relacionamento, aí a gente decidiu partir para o afastamento, né, filha? Pela questão de dar o tempo, né, para ver o que estava acontecendo antes de iniciar. Então, claro, a gente poderia ter feito antes, poderíamos, mas isso não atrapalhou, né, no que vai vir a evoluir aqui, que é a sequência da nossa conversa, né? Então, e o afastamento de rival, eu percebi que ele foi bem rápido. Ele não foi um trabalho que demorou, né, a dar sinais. Lembro que a gente conversou, era num domingo, e o senhor fez o trabalho na segunda. E naquela semana mesmo eu já comecei a ver uns sinais, né, do trabalho. Eles começaram a brigar, a se desentender, né? Até conversei com o senhor, falei, pai, já tá evoluindo, já tá dando sinal aqui. E como eu sempre estava muito próxima, né, então eu via o que estava acontecendo entre eles. Aí era uma briguinha aqui, uma briguinha ali, e um trabalho complementou, né, o outro, eu acredito, né, a amarração com o afastamento de rival. Porque quando tudo veio acontecer, né, tanto ele de se afastar dela e que ele se aproximou bastante de mim, né? Sim. Ele continuou nessa briga. E uma coisa muito legal que eu acho do afastamento de rival, que não é eles brigaram e se separaram. Não, as entidades, elas agiram muito no pensamento dele, sabe? Porque às vezes eu converso com ele e ele fala que aquele relacionamento não fazia bem pra ele, que aquele relacionamento, ela fazia algumas coisas que não agradavam a ele, eles eram muito diferentes. Então, eu via que eles eram diferentes, eles tinham atitudes diferentes. E ele não gostava disso, ele não gostava do jeito que ela agia. Então, parece que as entidades, elas agiram naquilo, né, que ele não gostava, e parecia que aquilo evidenciou muito mais, né, no relacionamento deles. E foi isso que levou eles a brigarem, e não chegaram a brigar tanto, mas eles se separarem mesmo, né? Foi coisas assim de 3 semanas depois do trabalho que eles chegaram ao fim mesmo do relacionamento. E é isso que é interessante, filha, você trazer isso, a visão de quem fez um trabalho de afastamento de rival, que é algo ainda polêmico, né? Muita gente acredita que é o mal. E você, com o passar do tempo, descobriu como que o trabalho agiu, né? Então foi muito na cabeça, no pensamento, ele começou a não se ver com ela, né? Pelo que eu entendi. E ele confessou isso a você. Então houve a questão da comparação também, não tenha dúvidas, que eu vejo que acontece muito no afastamento de rival, né? E veja como, na prática, como foi que agiu no teu caso um trabalho como esse. Então é isso que é interessante de trazer, filha, né? Sim, é muito interessante esse trabalho, porque às vezes eu ficava pensando, né? Será que esse relacionamento ele é realmente positivo para ele? Porque eu vi, assim, que eles eram muito diferentes, né? As atitudes dela eram diferentes, ela é muito diferente de mim também, sabe? Costumes, o jeito dela agir. Então eu via muita diferença entre eles. Eu e ele já somos mais iguais, né? Agimos de formas iguais. E então aí eles começaram a brigar, né? Começaram a se desentender e foram 3 semanas assim, eles se desentendendo e ele começando a pensar que aquilo já não era tão positivo para ele, que ele não iria conseguir continuar naquele relacionamento. E ela sempre indo atrás, né? Ele dando uma afastada e ela ia atrás. Ele dando uma afastada e ela indo atrás. Até que chegou os 21 dias do reforço, né? Da minha amarração. E naquele dia, foi numa segunda-feira ainda, entrei em contato com o senhor, falei, pai, já deu os meus 21 dias, posso parar os preceitos? Aí o pai Rodrigo falou que sim. E nesse dia eu sonhei que eu e ele, a gente tinha tido relação. Porque eu sabia que o primeiro contato que eu ia ter com ele ia ser mais virado para a parte sexual, né? Por conhecer a gente, né? O nosso relacionamento. E eu sonhei isso, que a gente tinha tido uma relação e que eu tinha ido contar para o pai Rodrigo o que tinha acontecido. Isso no sonho. Aí eu acordei no outro dia, mandei mensagem para o pai Rodrigo e falei, pai, sonhei assim, assim, assado. Aí o pai Rodrigo falou, isso são sinais das entidades, que algo logo vai acontecer, né? Isso foi na segunda-feira. Na quinta-feira, ele se aproximando cada vez mais de mim e se afastando cada vez mais dela. E foi indo assim a semana inteira. Até que chegou na quinta-feira, aconteceu exatamente como eu tinha sonhado. Foi
igualzinho, até o relato de eu contar pro pai Rodrigo, escrever pro pai Rodrigo o que tinha acontecido foi igualzinho. Que maravilha, filha. Foi muito impressionante. Mas aí ele continuou ainda conversando com ela, né? Ainda demorou um pouquinho pra ele se afastar totalmente dela, ela continuava indo atrás. Mas a gente foi indo, né? Foi se relacionando, mais virado pro sexual do que pro amoroso mesmo, né? E aí passou, por exemplo, uma semana assim, a gente desse jeito, a gente acabou dando uma afastada, né? A gente não se via mais com tanta frequência, né? Paramos de frequentar os mesmos lugares. Eu me afastei desse lugar e ele também. E a gente começou a interagir mais por mensagem. Eu sabia que ele não conversava mais com ela. Ele, depois daquele dia, foi numa terça-feira, ele terminou tudo com ela. Ele falou que ele não queria mais, que ele estava se irritando com ela, que ele não se via mais naquele relacionamento. Ela entendeu, falou tudo bem, quero o seu bem e tudo mais. E depois daquele dia, ele nunca mais conversou com ela. Foi nunca mais mesmo. Até hoje, ele nunca mais trocou nenhuma palavra com ela. Então, ali, o afastamento de rival, ele já tinha dado o resultado, né? E foi muito rápido, foi coisa de 3, 4 semanas. Que maravilha, filha. Claro que nem todo o trabalho ele vai ter um resultado rápido, assim. Sim. Mas você realmente foi muito abençoada, né, com esse resultado. E esse sonho que você teve também, sim, é um sinal. Muitas das vezes eles dão sinais para nós. A gente tem que saber entender e absorver isso, porque você veja, acho que você teve o sonho num dia, acho que foi alguns dias depois que realmente de fato aconteceu, né? Sim, então você veja que é algo assim para você lidar melhor com a semana, com os dias. As entidades, eles vêm te trazem, né, uma palavra de otimismo, te dão sinais. Então tem que saber interpretar. Então, como você falou, já mandei mensagem pro Senhor, Pai. E isso também mostra que a importância do acompanhamento, né? Então você veja, quando você concretiza o que você quer, e quando, depois de meses, né, de trabalho, você vem aqui a público trazer esse depoimento, isso mostra o quê? A situação começou assim e evoluiu para estar, né, aonde está. Então, a gente precisa contextualizar também um pouco a questão do ser amado lá, que é uma pessoa que ele tem uma tendência, né, a ser mulherengo, ele tem uma tendência também a se relacionar, a conversa. Então, é da personalidade dele, é do jeito dele, né? Então, a gente, com os trabalhos, até as mesmas entidades que foram escolhidas para agir, no caso, muito se deu pela questão da característica da personalidade dele, né? Então, hoje, como está a situação, filha, você conseguiu avanços, muito por isso também, né? Pra gente estar monitorando, pra você estar próxima a ele, próxima a mim, né? A gente estava muito alinhado no dia a dia. Sim, tudo que acontecia, né, de diferente, eu ia e contava pro senhor. O senhor sempre dando um apoio, né? Às vezes eu e ele, a gente brigava bastante, né? O senhor sabe disso. Eu muito impulsiva, às vezes brigava com ele e acabava gerando um conflito, né, entre eu e ele. Aí sempre eu ia conversar com o senhor, ai pai, briguei. Aí o senhor sempre me acolhendo, falando, filha, tem que ter mais calma, né, não pode agir por impulso. Eu tive que mudar muito também, né, durante esse tempo. Tem que ter um amadurecimento, né, de ambas as partes. Ele tem que ver mudança em você mudança nele. Então é um processo, né, então as entidades, elas influenciam, elas atuam, elas ajudam, né. Então a parte de vocês ali, principalmente da amarração, a parte carnal da amarração foi o ponto mais forte talvez, para fazer ele vir, para aproximar vocês. Então claro, que começa na parte carnal e vai evoluindo a questão do sentimento, a questão do toque, a questão do dia a dia, né? Até de se relacionar. Então o que a gente busca quando inicia um trabalho amoroso? Realmente uma aproximação. Muitas vezes se dá pela parte carnal, né? Ok, igual no seu caso. Muitas das vezes em outra situação. Mas é legal trazer o relato de como foi no seu caso, para que outras pessoas que já estão em processo ou pensam em fazer, saibam que também pode acontecer situações semelhantes com elas, né? Sim, sim. Então, aí quando a gente se relacionou, demorou um pouquinho pra gente voltar a conversar como antes, né? Voltar a ter aquele envolvimento, né, que a gente tinha antes, que era um envolvimento mais amoroso.
E eu até lembro um dia que eu estava deitada com ele, parecia que eu sentia um amor tão grande por ele que parecia que o meu peito ia explodir, sabe? De tanto amor que eu sentia por ele. E eu nunca tinha sentido isso antes. E acredito que ele também estava sentindo isso, né? Por conta dos trabalhos que a gente tinha feito. Sim, filho, porque há a união do anjo da guarda de quem está envolvido no trabalho. Então, quando vocês estão juntos, quando vocês estão próximos, há uma proteção espiritual. E isso é essa sensação de bem-estar que você sente. É a mesma que ele sente. Uma sensação de segurança, bem-estar próximo a você. Então, por que a gente orienta a não brigar, a não cobrar nesse período? Porque justamente é um período de aproximação, um período assim de firmar o trabalho, o relacionamento. Então, claro que ele não estava ainda do jeito que você queria, né? Talvez ainda hoje não esteja 100% do jeito que você quer. Mas eu sei que você já andou recebendo aí um presente que te alegrou muito, né, dele. Ah, sim. Não, hoje eu não tenho muito o que reclamar, assim, dele. Ele mudou muito, mas foi difícil a caminhada. Tive que ter muita fé, muita paciência. Às vezes dava vontade de desistir. Vem aquele sentimento ruim, né? Da gente falar, nossa, cansei, não aguento mais. Por que não muda? Por que ele é desse jeito? E mesmo assim, né? Com vontade de desistir, eu continuei tendo fé, acendendo vela, pedindo às entidades, fazendo oração. Era a gente se intrometendo no caminho. Foi muito difícil a minha jornada com ele até agora, mas foi gratificante até o momento que eu tô vivendo agora. É gratificante. Então conta pra mim, filha, depois de 7, 8 meses da gente iniciar os trabalhos, como que tá hoje a situação, então? Conta pra nós. Hoje, pai, a gente tem um relacionamento. Ele parou de fazer as coisas, né? Comentei com o senhor que ele fazia algumas coisas que me incomodavam. A gente até brigava por causa disso. Brigava bastante. Ele é mulherengo. Mas ele parou de fazer. Até a última vez que a gente brigou, a gente ficou uma semana sem se falar. E eu conversando com o senhor a todo tempo, né? Falando, pai, a gente brigou feio, o que eu faço? Não sei se o senhor se lembra. E eu toda hora falando com o senhor. E até me chegou assim um momento assim de desespero, porque eu tava acostumada com ele do meu lado, né? Tipo, a gente já tinha tido um relacionamento, né, antes, que aí chegou nessa briga, e eu tava acostumada com ele do meu lado, então eu tava angustiada. Aí me saiu assim um sentimento assim tão ruim, porque eu vi que ele estava atrás de outras pessoas já, porque ele não perde tempo, né? Ele é muito ativo, assim. E eu tava muito angustiada e me veio aquele sentimento assim de vontade de desistir. Falei, não, eu vou desistir, eu não aguento mais. Tô muito cansada disso, dessas atitudes dele. Aí eu parei, pensei, respirei, falei, não, eu cheguei até aqui. As entidades, elas me sustentaram até aqui. Eu não vou desistir agora. Não vai ser agora. Eu tenho o Pai Rodrigo tá aqui me apoiando, tô conversando com o Pai Rodrigo, qualquer coisa eu vou falar com o Pai Rodrigo. E, assim, foi coisas assim, de 2 horas ele me mandou uma mensagem me procurando. Então eu fiquei surpreendida, porque era algo que eu não esperava. E isso aconteceu muitas vezes, enquanto eu estava em trabalho, né? Depois que eu fiz o trabalho. Às vezes ele me mandava uma mensagem e eu não esperava, eu estava descrente, sabe? Que ele iria me procurar naquele momento. Mas aí eu orava, sentava, acendia uma vela, pedia para as entidades me orientarem. E aí, surpreendentemente, acontecia alguma coisa. Isso aconteceu muito enquanto eu estava, né, no período de trabalho, esperando os meus resultados. Isso aconteceu muito. E aí, ele me mandou uma mensagem e a gente voltou a conversar, ele um pouco recuado, né? Mas ainda voltando a conversar. A gente até chegou, acho que, fazer um reforço também dos trabalhos, que foi necessário, né, por causa da briga. Que a briga que a gente teve foi bem feia. A gente tinha feito um trabalho de dominação, na verdade, né, pai? Porque ele estava agindo, fazendo as coisas que eu não gostava, né? E eu queria que ele parasse com essas coisas de ficar indo atrás, né? Esse tipo de coisa que ele fazia, né? Que incomoda qualquer mulher, né? E ele sabe. Sim. Então a gente tinha feito trabalho de dominação e ele veio me procurar. E nisso o nosso relacionamento aí que ele foi andando e caminhando
muito bem, tinha muito amor entre a gente, muito carinho. Ele reconhece que é um relacionamento de muito amor e carinho. É um relacionamento estável entre eu e ele. Há muito tempo que eu e ele não brigamos, que é muito difícil isso acontecer, logicamente, porque a gente precisou amadurecer, né? Tanto ele quanto eu, que sou muito impulsiva, precisei me controlar um pouco. Mas nesse tempo a gente foi evoluindo e foi crescendo e foi se unindo, né? A gente tá criando laços fortes entre eu e ele. E eu sei que ele tem até a pretensão de morar comigo agora também. É algo que passa pela cabeça dele, é um projeto. Né? Oi? Ele te deu um anel, né? Ele me deu um anel de compromisso, e era algo que eu também não esperava que ele fizesse. Foi surpresa pra mim. Porque ele não comentava sobre esses assuntos. Ele falava que ele não era, né, a pessoa de usar isso, de assumir um compromisso. E eu já queria, né? No fundo, eu sempre quis esse laço maior entre a gente, né? Porque é um símbolo de um compromisso forte, né? Não é uma coisa qualquer. E é o que toda pessoa que gosta uma da outra busca no relacionamento. Um compromisso, um voto de fidelidade, né, filha? É o que as pessoas buscam, né? Sim, é o que todo mundo quer. Ainda mais mulheres, né? Quer essa segurança no relacionamento. Claro. E tudo que eu passei com ele, né? Dele ser bastante mulherengo e tudo mais, eu queria essa segurança. De olhar na minha mão e falar, não, eu tenho uma aliança. O meu relacionamento, ele é forte, ele é firme, ele está caminhando. Então, quando ele me deu a aliança, eu fiquei muito feliz. Nossa, não tem nem palavras para descrever minha felicidade, porque tudo valeu a pena, né? Esse tempo de espera. E realmente a gente ter paciência, a gente acreditar. Eu atendi muitas delas, as entidades, tanto que eu pedi, fazia orações. E eu sou muito grata, né, às entidades, porque tudo que eu conquistei até agora foi tudo a elas. Senão eu não teria isso, eles estariam com outra pessoa até, né? Porque quando eu vim até o Pai Rodrigo, ele estava se relacionando com outra pessoa. Então, o meu caso, ele era um pouco mais complicado, né? Porque eu tinha que fazer esse afastamento para ele poder vir até mim. Exato, filho. Eu chego até a me emocionar com o teu relato, porque eu acompanhei esse processo, né? Eu sei que no final do ano, sim, como você estava, todos os momentos difíceis que você estava desesperada, que você me mandava mensagem, que eu tentava dar um conselho, né? Para mim, o anel ou compromisso é simbólico também, tanto quanto para você, né? Porque é o... Como que eu posso falar assim, filha? É uma questão de sucesso, né? É como se fosse tivesse atingido nosso objetivo. Claro que a gente tá evoluindo para que ele esteja melhor e melhor, né? E isso a gente vai acompanhar ainda com o passar do tempo, mas em vista do que estava, todos os avanços, os progressos que a gente conseguiu, é gratificante, né? Poder acompanhar e trazer isso aqui hoje, como eu disse. E você, filha, eu agradeço mais ainda, né, por abrir o caso, por trazer a tua experiência, que eu sei que tem muitas pessoas que estão em processo e falam, pai, eu vi vídeo de depoimento no seu canal e me ajudou. Então isso que você está fazendo é um ato de generosidade também. E uma prova de fé, essas entidades maravilhosas que a gente cultua, que trabalham, que ajudam tantas pessoas, né? Sim, e quando eu estava, né, em processo de trabalho, eu também via vários depoimentos, eu via todos os vídeos que o senhor postava. Eu estava todo o tempo acompanhando, né? Porque aumenta a nossa fé. E a gente tem que entender que não é no nosso tempo, né? É no tempo das entidades. As entidades, elas sabem como agir, onde agir. Às vezes a gente não entende, porque a gente não está vendo, né? E demora, o processo é demorado. O meu processo foi demorado até essa evolução dele. E eu sofri muito. Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, mas ele tá agindo dessa forma. E não era para ele estar agindo dessa forma. Mas não tem o que fazer, é só sentar, esperar e ter paciência, né? A gente tem que colaborar, né, com o processo. Tem que colaborar, porque assim, a gente não manda no sentimento. Talvez você é apaixonada por ele, mas a personalidade dele é dele, né? Então, é uma coisa assim que não cabe a você. Cabe a você evoluir, dar bons motivos pra firmar o relacionamento, né? E que ele veja que não precisa procurar fora o que tem no relacionamento, que uma vida a dois é saudável, é melhor. Então isso, a gente tá claro que com o dia a dia você vai conquistando e a gente tá vendo acontecer.
mas o que fica de aprendizado, de lição, é que independente da pessoa que a gente gosta, todas as pessoas são imperfeitas. Tem uns que são mulherengo, tem outros que têm vícios, tem outros que são muito ciumentos. Então cada pessoa com o seu jeito. E é justamente nesses casos que a gente tem que ter paciência, realmente entender que é um processo. Tinha uma terceira pessoa que entrou no caminho de vocês, teve que ser afastada de uma maneira tranquila, sem ser nada traumático. Então isso demanda um certo tempo. Então até que o seu afastamento ele foi rápido. Então o que a gente tem que ter noção é o seguinte: o resultado final ele pode demorar um pouco, em alguns casos, mas ele está agindo, as coisas estão se movimentando, de alguma forma a espiritualidade está agindo, a vida está agindo para entregar o resultado daquilo que você vem buscando, né? Porque tem verdade, porque tem sentimento, porque tem caminhos. Então a gente conseguiu muito dos resultados que conseguimos, filha, pela fé, por estar em sintonia, por estar acompanhando de perto, por reforçar na hora que tinha que reforçar, fazer os trabalhos no momento certo. Se hoje você é merecedor desse resultado, filha, é porque você também teve paciência, controlou sua ansiedade, que também era grande, e hoje você está mais perto do que nunca da vida que você sempre quis, né? Sim, o que eu quero com ele mesmo é essa vida, né, casamento, filhos, futuro, né, eu quero um futuro com ele, sempre quis, desde quando eu vim ao Pai Rodrigo, eu sempre quis isso, sempre visionei isso, porque eu não é só gostar da pessoa, né, é aquele sentimento, assim, de você se ver na pessoa, né, você é muito igual à pessoa, você age igual, você gosta das mesmas coisas, tudo é em sintonia, né, com aquela pessoa. Aí você para e pensa, gente, eu nunca vou encontrar isso em outra pessoa, é nessa. E eu acredito que hoje ele perceba isso também. Porque apesar dele ser mulherengo, né, ele ainda tá mudando um pouco isso, ele é muito fiel ao nosso relacionamento. Eu não tenho dúvidas disso, da fidelidade dele, tanto ao nosso relacionamento comigo. Eu não me passa na cabeça dele me trair ou fazer qualquer coisa do tipo, sabe? Eu tenho muita confiança nele. Antes eu não tinha, mas essa confiança eu fui ganhando com o tempo, né? Com os trabalhos. Fui vendo que, apesar dele agir de certas formas que eu não acho certo, que ele melhorou muito, mas ainda tem um pouquinho a melhorar. Mas, apesar disso, ele ainda é fiel, né? Fiel ao nosso relacionamento. Ele sabe que é um relacionamento de futuro. Claro. E eu acredito nisso, que as entidades elas não teriam unido nós, eu e ele, se não fosse um relacionamento de futuro, se não fosse um relacionamento saudável e bom para os dois. Com certeza, filha. Então, cada um com sua imperfeição e cada um com o seu grau de evolução. Então, hoje você é muito mais madura também do que ele para um relacionamento, mas você vai deixando ele seguro, vai firmando seu relacionamento, já tem um compromisso, né? Então, veja que agora a situação está muito mais fácil e muito melhor do que estava em outrora, né? Então é saber agir, a gente continuar acompanhando, né, filha? E você sabendo o que você quer casar, quer ter família, quer aquela vida que a grande maioria das pessoas busca, né? Que é uma vida, vamos dizer assim, cotidiana. Você já está quase lá, né? Então, quem sabe a gente não traz um parte 2, trazendo maiores evoluções, né, filha? Ah, sim, é porque filha dessa casa eu já sou, né? Não tem como. Claro, filha. E eu quero te agradecer novamente, pra gente encerrar, pra não ficar tão longa a nossa conversa. Novamente, o seu depoimento, a disponibilidade, né, o carinho com a gente e com o próximo também, porque eu sei que esse vídeo vai motivar outras pessoas, filha. E você pode encerrar falando alguma coisa que você queira. Bom, agradecer ao Pai Rodrigo pelo convite, né? E por tanto tempo de trabalho, né? De estar me acompanhando, de estar sempre me apoiando. É muito bom a gente ter com quem a gente contar. E falar pro pessoal, né? Ter paciência. Às vezes pode demorar mesmo. Mas confie no processo. Eu sei que é doloroso. Sei que é difícil a gente ficar longe de quem a gente ama. Eu passei por isso. Mas no fim, vocês vão ver que tudo vale a pena. No final, vocês vão olhar para trás e falar, nossa, que bom que eu não desisti, porque agora tudo se encaminhou, tudo deu certo, ainda tem coisa ainda mais para acontecer, mas está melhor do que antes, muito melhor. Então, não desistam mesmo. Então, sendo assim, eu agradeço as palavras novamente.
Tô um pouco emocionado, então vou ficando por aqui. Você que gostou desse vídeo, você que gosta dos conteúdos do Pod Santo, deixa um comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, que semanalmente saem de 1 a 2 vídeos novos e todo o conteúdo é de espiritualidade na prática. De alguma forma a espiritualidade pode ajudar cada um de vocês que está me assistindo. Um grande abraço para Rodrigo e até o nosso próximo vídeo.